Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estou conversando com o presidente da Câmara Jovem, o meu amigo Fernando Flórido. Fernando, deixei uma pergunta no bloco anterior, que é do Carlos Souza do Macuco. O Brasil é um dos países cuja carga tributária é uma das mais altas do mundo. Você não acha que, pelo que se arrecada, os governos federal e estadual e municipal poderiam fazer muito mais em serviços pelos cidadãos? Eu acho que sim, Douglas. Eu acho que isso é o que muito se critica e é uma crítica certa, uma crítica que realmente coloca o telespectador e o cidadão em discussão com o governo. Acho assim, Douglas, nós temos impostos em todos os produtos, em todos os serviços que nós adquirimos. Então, eu acredito que esse dinheiro destinado ao governo sirva de retorno para nós, seja devolvido em educação, em saúde, saneamento básico, segurança pública, que hoje o cidadão está com medo de sair às ruas. Está com medo e o comerciante, Fernando, ele é obrigado, ele já paga os seus impostos, ele é obrigado a colocar um sistema de monitoramento, colocar um segurança, não trabalhar de uma forma tranquila, sofrer vários assaltos, né? Essa é uma triste realidade do país, né? Uma outra pergunta, Fernando. O Luiz Fernando Silva, da Vila São Jorge. Obrigado aos telespectadores que estão participando no 3041-6777. Muitos jovens acham que o nosso sistema político é podre e de que não adianta nada votar em A ou B. Por isso, votam em branco ou anulam. O que você acha disso? Douglas, sou totalmente contra o voto nulo ou branco. O que acontece? Acho que o voto é o exercício pleno da democracia. Se hoje nós temos direitos, eles são garantidos pelo nosso voto. Eu concordo com você, Fernando, e vou mais longe. Essa é uma discussão, e é bom que nós possamos travá-la fora do período eleitoral, para que o telespectador não pense, está fazendo campanha para o candidato A ou candidato B. Não. Quando você vota com protesto, você deixa de ajudar o seu país, pelo menos em 4 anos. E eu sou contra, não fez parte da pergunta do Carlos, das pessoas que votam também, ou anulam ou acabam votando no protesto. Deixa eu votar nesse aqui de sarro, vamos ver se ela faz alguma coisa. Ela está anulando. Ou seja, se nós temos, você falou muito bem, uma ferramenta que pode provocar uma mudança positivamente, entendeu? Por que não usá-la, né? Você, quando vai no restaurante, os telespectadores também, você não vai em qualquer restaurante. Você vai naquele restaurante que você conhece, que você é bem atendido. Você, quando vai comprar uma roupa, você procura comprar uma roupa, não digo só de marca, mas uma roupa que te veste bem, num local que você conhece, entendeu? Tudo isso depende de um conhecimento para executá-lo. E na hora até a Justiça Eleitoral faz um bom trabalho com comerciais explicando para o telespectador, para o eleitor, a forma mais correta de votar, né? E se nós elegemos bons representantes, nós estaremos bem representados. Se nós não elegemos bons representantes, nós não estaremos bem representados. Sendo assim, Fernando e amigos do Hora Geral, não adianta reclamar. A Silvia Toledo, da Boa Vista, em São Vicente, por que, na sua opinião, os jovens estão cada vez mais despolitizados? Eu acredito que essa é uma excelente pergunta da telespectador. Eu acredito que o jovem está despolitizado por falta de engajamento por parte do governo, das unidades escolares e da família. Eu acho que você precisa se inteirar da política, mas ela sendo plantada como uma semente. Você coloca uma semente da política, seja ela bem pequena, uma questão até dentro de casa, porque política não se faz somente em esferas legislativas, executivas. Acho que a política é tudo aquilo que a gente consegue dialogar com o outro. Então, acho que deve existir um diálogo em casa, um diálogo na escola, um diálogo entre amigos, para que o jovem volte a ser politizado. Mas é claro que também existem outras ferramentas que auxiliam nessa politização, né, que o jovem precisa ter. Acho que o governo é o maior responsabilizado, porque não dedica ao jovem e à população um maior envolvimento e despertar nele um maior desejo de representação política. Verdade. Fernando, a Juliana da Encruzilhada fez uma pergunta, eu não entendi muito a pergunta dela. Qual é a procura do público jovem à Câmara... qual é a procura do público jovem à Câmara Jovem? Eu vou até complementar, desculpe, né? Existe uma grande procura?
Existe procura, eu acredito que seja mais nas redes sociais e nas unidades escolares que cada jovem vereador frequenta. Eu acredito que a procura na Câmara e a procura por saber o que nós apresentamos, o que nós aprovamos, ainda é pouca. Mas como eu acredito que a política também seja um processo, a integração da Câmara Jovem na nossa cidade também seja um processo. Então é claro que não vai ser do dia para a noite que nós vamos lotar as galerias do plenário quando tiver sessão da Câmara Jovem. Tudo nós conseguimos aos poucos, assim como a nossa participação lá dentro, né, Douglas? Exatamente, Fernando. Uriel Vilas Boas, Uriel que já foi vereador, ele é jornalista, ele é sindicalista, meu grande amigo Uriel Vilas Boas, do Campo Grande. Participar da Câmara Jovem vai levar você a ser um político no futuro? Olha, Douglas, eu não vou negar que eu tenho essa vontade, esse desejo de me envolver com política futuramente. Eu acredito, eu já sou presidente da Câmara Jovem, sou também presidente do Grêmio Estudantil do Liceu Santista, minha escola. Eu ia perguntar a sua escola, você já respondeu. E aí eu acredito também isso sirva de subsídio para que eu possa amanhã ou depois estar inserido na política e representar com fidelidade e coragem os interesses da nossa população. Ou seja, você já está se preparando para entrar na vida pública, né? E o fato de já ter essa experiência que é no Parlamento Jovem, isso está apenas aprimorando o seu conhecimento para que você possa se preparar. Você pensa num dia ser prefeito de Santos ou você pensa num dia ser governador ou presidente da República? Qual o sonho do Fernando Flórido? Olha, não vou negar que esses 3 cargos me despertam bastante vontade e desejo de participação. Se eu tenho um sonho politicamente, é ser senador da República. Ah, é? Com certeza. Eu acho que eu acompanho, às vezes, sessões pela TV Senado em casa, e aí é uma discussão sensacional que envolve o ponto de vista de cada um dos senadores de diversos estados brasileiros. E aí tem um senador que eu acompanho, o Mário Couto, ele é do Pará, e aí ele é do PSDB, ele critica muito como oposição no Senado. Ele não foi reeleito na última eleição, mas ele critica muito os programas sociais do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida. E aí na tribuna ele diz assim para Dilma, ele fala para Dilma que ela é mentirosa, e até ele se descontrola um pouco nos seus pronunciamentos, mas ele diz para Dilma que ela é mentirosa e que as casas, num lote de casas entregues do Minha Casa Minha Vida, foram entregues sem água, sem esgoto e sem luz. Aí ele diz: ô Dilma, e ele é nordestino, ô Dilma, como é que a população vai viver sem água, sem luz, vai acender vela, vai pegar água no poço? Então, acho que cada um tem o seu ponto de vista dentro do Senado, e aí você poder compartilhar e conhecer um pouco do Brasil sem sair do plenário, isso é maravilhoso. Além de maravilhoso, Fernando, você destaca uma coisa importante, nós, como brasileiros, temos essa oportunidade. Eu não quero lembrar de um momento, que eu acho que você não era nem nascido, que era o momento do regime militar, em que muitas coisas aconteciam e que a gente não sabia, né? De muitas pessoas que perderam as suas vidas por causa de uma política truculenta, por causa de um momento de repressão, que eu também não quero aqui resgatar no hora geral. Mas hoje, em pleno século XXI, você tem essa oportunidade, nós temos a oportunidade de ver como os nossos senadores estão se comportando, como os nossos parlamentares estão se comportando, como os nossos vereadores estão se comportando, porque existe uma abertura para o parlamento, né? O que falta é essa participação. E é bom deixar bem claro que existem políticos e políticos, como existem jornalistas e jornalistas, médicos e médicos. A gente não pode pegar uma ação de um profissional, uma ação danosa, né, e achar que todos são iguais, de forma alguma. Fernando, rapidamente, estou chegando ao final da hora geral, mas tem o Antônio Jorge do Macuco. Na sua opinião, rapidamente, Fernando, o que falta para Santos se tornar verdadeiramente uma cidade turística? Essa é uma pergunta bem difícil, Douglas. Eu acredito que Santos, o telespectador vai concordar comigo, que Santos é uma cidade linda, cheia de belezas naturais, e agora Santos está se desenvolvendo cada vez mais, seja em área econômica, industrial. Hoje nós temos arranha-céus correndo a cidade e obras em todo canto. Mas eu acredito que o que falta para Santos ser uma cidade verdadeiramente turística é a divulgação. Você vê na mídia, nos canais, você divulgar o Rio de Janeiro, as belezas naturais do Nordeste, as belezas naturais... Do Norte, inclusive? Do Norte, com certeza. Ou então o Natal luminoso do Rio Grande do Sul. Então, Santos falta
se colocar na mídia e colocar para outras cidades, para outras regiões do Brasil, o que Santos pode oferecer para essas pessoas. Excelente. Muito rápido, você acha que a atuação dos sindicatos, eles fazem muito política partidária e não a luta dos seus filiados com relação aos sindicatos? Rapidamente. Quando o sindicato ele é envolvido basicamente por pessoas apartidárias, é claro que ele vai se prender somente à vontade dos sindicalistas, daqueles filiados ao sindicato. Então, realmente, por decisões trabalhistas. Mas quando ele percorre, ele já toma um caráter partidário, eu acho que ele foge um pouco daquilo que deveria ser representado. Muito rapidamente, respeitando o tempo regimental do Hora Geral, 30 segundos, uma mensagem para os jovens que estão em dúvida com relação à política. Por favor, Fernando. Eu queria agradecer principalmente Douglas por essa oportunidade no programa. E eu quero dizer aqui para os jovens, seja ele santista ou de outras cidades do nosso Brasil, que eu acredito que o jovem deve voltar a ser inserido na sociedade. Você que é jovem, procura se inteirar cada vez mais das decisões políticas do seu país. Eu não digo para você abrir o Diário Oficial da União e procurar tudo aquilo que é expresso, mas sim você procurar nas pequenas decisões, nas pequenas coisas, um maior envolvimento. Obrigado, Fernando Flórido, estudante e presidente da Câmara Jovem, participou do Hora Geral. Vem aí o Jornal em Foque com Chico Lascala. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã às 7. Tchau.